No dia 15 de agosto, a igreja comemorou a Assunção de Nossa Senhora. É uma festa, porque Nossa Senhora foi elevada ao céu, em corpo e alma, pelo poder de Deus. O céu e a terra festejam nesta graça, esta grande vitória do amor de Deus. É uma festa, porque o que aconteceu com Maria também vai acontecer conosco, comigo e com você. Já pensou? É o quarto mistério glorioso. Quando a gente reza o terço no quarto mistério glorioso, contemplamos a Assunção de Nossa Senhora ao céu. É um mistério de fé. E como será o corpo de alguém que foi elevado ao céu, como Maria? Quem pode ver um corpo assim? Nós não podemos compreender totalmente, mas podemos receber as bênçãos e as graças que procedem deste mistério e tocam profundamente nossa vida. É um dogma de nossa fé. Quer dizer que é uma verdade comprovada que nós podemos acreditar sem receio. No programa de hoje você vai conhecer tudo isso. Vai festejar com Maria a glória da sua Assunção. Vai penetrar no mistério profundo do poder de Deus que elevou Maria ao céu. E também vai elevar você ao céu. E vai compreender o que é um dogma de fé. Agora, no programa Anunciamos Jesus. Festa, mistério, dogma. Que é uma festa maior do que a previsão da maravilha que vai acontecer conosco depois da nossa morte? Que é um mistério maior do que a Assunção de Maria? Olha, alguns teólogos afirmam que ela faleceu, mas Deus a ressuscitou no mesmo momento e a levou ao céu. Outros afirmam que ela passou da vida terrestre para a vida celeste sem conhecer a morte. Em todo caso, é um grande mistério, não é mesmo? Hoje, nós vamos aprofundar isso. O Padre Alírio Pedrini, escritor, teólogo, pregador experiente, vai nos responder essas e outras perguntas. Padre Alírio, nós estamos próximos da festividade da Assunção de Nossa Senhora. Nós sabemos que a Assunção é um dogma, não é? Mas para esclarecer melhor, para ficar bem claro na nossa mente, para mim, para os nossos telespectadores, seria bom que o senhor falasse para a gente antes o que é um dogma de fé. Dogma de fé é uma verdade sobrenatural, uma verdade religiosa da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, uma verdade que foi ou revelada diretamente por Deus ou que está implícita dentro das palavras e dos acontecimentos da vida de Jesus ou de Nossa Senhora. Portanto, é uma verdade de fé na qual nós podemos crer, porque ou por autoridade de Deus ou por autoridade do magistério da Igreja é declarado que nós podemos crer que é verdade aquilo que é apresentado como verdade. Então, e sobre a Assunção? O que aconteceu com Nossa Senhora nessa circunstância? O que foi que aconteceu, Padre Alírio? Veja, exatamente, há uma coisa muito linda aqui, porque Nossa Senhora, depois de ter vivido os seus anos, parece que lá pelos 72 anos de idade, ela foi glorificada. Significa o seguinte, que quando Nossa Senhora adormeceu, ou morreu, ou adormeceu, imediatamente o poder de Deus se manifestou sobre o corpo dela. E o corpo dela foi ressuscitado, foi glorificado, foi espiritualizado, e dessa forma, portanto, ela entrou já na posse da felicidade de Deus que nós chamamos de céu.
semelhantemente ao corpo ressuscitado de Jesus. Como aconteceu com o corpo de Jesus, que foi ressuscitado, glorificado, o corpo de Nossa Senhora também não sofreu a corrupção, não apodreceu. Imediatamente após a dormição, a morte dela, Deus interveio e ressuscitou e glorificou o corpo dela, que foi elevado então já de imediato com a sua alma para a glória da Santíssima Trindade. É ótimo a gente saber disso, né, Padre Alírio? Porque aí a gente conclui, então, que Nossa Senhora está no céu de corpo e alma. Exatamente, exatamente. Aí está exatamente o dogma, né, a verdade da Assunção de Nossa Senhora. Que ela foi levada aos céus pelo poder de Deus imediatamente após a sua dormição, ou seja, a sua passagem por esta vida terrena. Portanto, ela está gloriosa nos céus. E nós sabemos que ela está gloriosa nos céus com seu corpo humano que foi glorificado. É isso que eu ia perguntar, com corpo igual ao nosso? Com o corpo igual ao nosso, só que não mais material. Glorificado. Glorioso, imortal, não mais material, espiritualizado, glorificado. Portanto, não mais sujeito às limitações da matéria. Assim como o corpo de Jesus. Que quando Jesus ressuscitou, os apóstolos estavam, por exemplo, numa sala trancada e Jesus de repente aparecia no meio deles. Sei. Assim como, por exemplo, Não o sol. precisava passar pela porta, Não precisava. abrir a porta. Exato. Como o sol passa por uma vidraça e ilumina dentro de uma sala e aquece a sala, passa, assim é o corpo glorioso. Ele não está mais limitado à matéria. Então, o corpo... As dimensões humanas. Exato. Assim, é o jeito corpo da de gente. Nossa Senhora, portanto, foi glorificado, sobrenaturalizado, espiritualizado e, portanto, entrou na glória da felicidade de Deus e, portanto, no céu. Nossa Senhora foi enterrada, foi colocada num túmulo como qualquer ser humano, como a gente, quando morre? Veja, antes disso eu vou responder uma outra questão que eu acho que é interessante. Nossa Senhora morreu ou não morreu? Ah, sim, é verdade. Certo? Veja, até hoje, nunca a Igreja, mesmo no seu magistério, afirmou que Nossa Senhora morreu ou que não morreu. Inclusive, quando o dogma da Assunção foi declarado, o Papa Pio XII, em 1950, ele usou a expressão seguinte: a Virgem Imaculada, preservada de toda mancha do pecado original, terminado o curso dos seus dias terrenos... Quer dizer, não falou morreu, né? Terminado o curso dos seus dias terrenos, foi glorificada junto do seu Filho nos céus. E é interessante que as palavras pronunciadas ou escritas por Pio XII na declaração do dogma foram inteiramente assumidas pelo Vaticano II. Então, no Vaticano II, no documento Lumen Gentium, quando fala de Nossa Senhora e da Assunção, repete exatamente essas palavras. A mesma declaração. Na verdade, existem duas correntes de teólogos. Alguns dizem que Nossa Senhora morreu. E se perguntar por quê? Eles dizem, não, porque ela quis igual ao seu filho. Porque o filho também não tinha pecado original. Porque ele também não era dominado pelas forças do mal. No entanto, E ele quis morreu. morrer. E que Nossa Senhora teria querido ser igual ao filho também na morte. E outra corrente de teólogos dizem, não, ela não morreu. Ela não morreu porque... Não havia necessidade, é isso? Não, porque a morte é consequência, é corrupção, é consequência do pecado. E ela não tinha. Como não tinha pecado original, então ela não merecia o castigo da morte. Pois é. Então dizem que ela não teria morrido. E aí depois... E aí, aonde a gente fica, Padre Alírio? Eu acho que nós ficamos com a definição da Igreja. Terminados os dias Pio XII. de sua peregrinação terrestre, ela foi glorificada nos céus de corpo e alma. Foi colocada num túmulo, então?
Sim, ela foi colocada num túmulo. Inclusive, existe em Jerusalém a igreja da Assunção de Nossa Senhora, que é uma igreja muito interessante, e ali há um túmulo que é considerado como o túmulo em que foi colocado o corpo de Nossa Senhora. E o interessante é que há um documento antiquíssimo, lá pelo ano 120, 150, portanto logo depois da morte ou da passagem de Nossa Senhora, um documento que foi descoberto, em que o bispo de Jerusalém, quando foi perguntado onde deviam colocar o corpo de Nossa Senhora, ele disse: nesta manhã vocês tomem o caminho de saída de Jerusalém, entrem na parte alta do Vale de Cedron, e lá vocês vão encontrar três tumbas. Um túmulo com 3 salas. A primeira, ele escreve o documento, a primeira é uma sala grande, não coloquem o corpo dela ali. A segunda sala é menor, também não coloquem o corpo dela ali. Lá no fundo vocês vão encontrar uma sala menorzinha com um banco de argila, coloquem ali... Na terceira sala, então. O corpo da Virgem, o corpo da Beata, da Virgem. Então, há esse documento que comprova que realmente ali naquele lugar onde é venerada a Assunção, o corpo dela teria sido depositado. Certo? E ali, portanto, naquele lugar, naquele ambiente, é que teria acontecido a glorificação. A glorificação, a transformação do corpo. Portanto, o corpo de Nossa Senhora não sofreu corrupção, porque talvez até há alguns escritos apócrifos que dizem que, como Jesus no terceiro dia ressuscitou, que ela também, ao terceiro dia, teria sido glorificada e levada aos céus. E já não estava mais ali, né? E não estava mais ali. Padre Alírio, mas então, a gente sempre quer ter uma referência bíblica da coisa, né? Mas nós vemos que na Bíblia não existe nenhuma referência sobre a Assunção de Nossa Senhora. E como que a gente fica numa dessa? Veja bem, primeiramente, é verdade que não há nenhuma referência explícita. Você não vai encontrar no Novo Testamento uma frase que diga que Nossa Senhora foi assunta. Então seria nas entrelinhas. Implicitamente em textos se percebe que essa realidade aconteceria ou aconteceu. A primeira delas, que é citada, é do próprio proto-evangelho, quando, após a queda de Adão e Eva, quando Deus apareceu e disse: porém inimizade entre ti, demônio, e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ali já se prevê que Maria, por ser a mãe do libertador, que esmagaria a cabeça do dragão, portanto, se prevê que ela não seria dominada jamais pela morte, pelo mal. Então se pensa que aí já é, no começo, uma certa alusão, exato, né? à Assunção. E outro texto também é aquele da Anunciação, quando o anjo disse: ave cheia de graça, o Senhor é contigo, tu és bendita entre as mulheres. Se ela era cheia de graça, e bendita entre as mulheres, então não cabia nela, digamos assim, a corrupção, a morte, que é consequência do pecado. E, portanto, esse também é um texto que é citado como um texto implícito da Assunção. E ainda aquele do Apocalipse, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, com a coroa de 12 estrelas. Exato. É um texto que também é aplicado às vezes para comprovar a Assunção de Nossa Senhora. No entanto, se é verdade que não há textos bíblicos explícitos, mas implícitos, há muitos escritos apócrifos daquela época. Não bíblicos, então. Não bíblicos.